Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre operações com polinômios. Vamos fazer adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios e mostrar para vocês com vários exemplos como é simples fazer essas operações. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar com a definição de polinômios. Um polinômio é uma expressão algébrica composta pela adição ou subtração de termos algébricos ou monômios. Por exemplo, nós temos aí 3x mais 5 é um polinômio, pois é a soma de dois termos algébricos, o 3x e o 5. Outra expressão algébrica como exemplo aí, 7n ao quadrado menos 2n mais 1. Também é um polinômio, pois é a soma entre os termos algébricos, 7n ao quadrado menos 2n mais 1. Outros exemplos aí, temos aí mais 3 exemplos. Reparem que as expressões algébricas aí definidas são compostas por adição ou uma subtração. Portanto, nós temos aí a definição, então, de polinômios. Dito isso, gente, vamos começar, então, com a adição e a subtração de polinômios. Para fazer uma adição e uma subtração, nós vamos efetuar os polinômios que são ditos monômios semelhantes, ok? Vamos agrupar os monômios semelhantes. Dessa forma, o que são monômios semelhantes? São dois monômios, são chamados de semelhantes se possuírem a mesma parte literal, ou seja, mesmas letras e mesmas potências em cada letra, ok? Vamos agora aos exemplos. Preste bem atenção. Então, nós vamos escrever os polinômios a seguir na forma reduzida. Então, nós vamos agrupar os termos semelhantes ou monômios semelhantes de forma que podemos, então, reduzir o polinômio. Ok? Então, nós temos aí o primeiro exemplo. n ao quadrado mais 7mn mais m ao quadrado menos 2n ao quadrado menos mn menos 5m ao quadrado. Vamos agrupar os termos semelhantes. Então, nós temos aí, ó, n ao quadrado menos 2n ao quadrado, mesma parte literal, 7mn menos mn, da mesma forma, a parte literal aqui dos dois termos é mn, portanto, são semelhantes, m ao quadrado menos 5m ao quadrado, mesma parte literal é o m ao quadrado. Então, podemos, dessa forma, fazer a redução. Observe como é que fica. n ao quadrado menos 2n ao quadrado, ficamos, então, com menos n ao quadrado. 7mn menos mn, ficamos então com 6mn menos 4m ao quadrado, que é o resultado da operação de m ao quadrado menos 5m ao quadrado. Então, portanto, aí temos o polinômio reduzido. Mais um exemplo. Temos aí a expressão algébrica a ao quadrado b menos ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado menos 2a ao quadrado b. Reparem que, para ser monômio semelhante, temos letra e potência, o expoente da potência também tem que ser idênticos, ok? Dessa forma, agrupando os termos semelhantes aqui, a ao quadrado b menos 2a ao quadrado b, menos ab ao quadrado mais 2b ao quadrado. Ok? Então, reparem como é que fica. Reduzindo, então, essa expressão algébrica, ficamos com menos a ao quadrado b, que é o resultado de a ao quadrado b menos 2a ao quadrado b, e menos ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado, ficamos com ab ao quadrado. Ok? Mais um exemplo aqui. Vamos agrupar os termos semelhantes dessa expressão algébrica. Ficamos com 5y ao cubo mais 7y ao quadrado mais 3y ao quadrado mais y menos 1. Dessa forma, reparem que o 5y ao quadrado ele permanece na nossa expressão, pois não temos nenhum outro termo semelhante para poder fazer a redução. E temos então 7y ao quadrado mais 3y ao quadrado e mais y menos y como termos semelhantes. E aí ficamos, então, com essa expressão reduzida, né? O polinômio, na sua forma reduzida,
Ficamos então com 5y ao cubo mais 10y ao quadrado menos 1. Mais um exemplo. Temos então 1,5x ao quadrado y menos 3,2xy ao quadrado menos 2,8x ao quadrado y e menos 0,2xy ao quadrado. Agrupando novamente os termos semelhantes, ficamos com 1,5x ao quadrado y menos 2,8x ao quadrado y menos 3,2xy ao quadrado menos 0,2xy ao quadrado. Dessa forma, podemos reduzir esse polinômio, pois temos aqui dois termos semelhantes, né? Dois pares de termos semelhantes, e ficamos então com menos 1,3x ao quadrado y menos 3,4xy ao quadrado. Definimos então o termo reduzido aqui do nosso polinômio, a expressão reduzida. Ok? Mais um exemplo aqui, a letra E. Note que temos uma fração, o jeito de fazer é o mesmo. Vamos agrupar os termos semelhantes, que é o a ao quadrado, né, com a ao quadrado, e o a com o a. Note do jeito que vai ficar aqui nossa expressão. Ficamos então com a ao quadrado sobre 3 mais a ao quadrado, mais a sobre 5 mais a. Reduzindo então aos mesmos denominadores, ficamos então com essa adição de a ao quadrado sobre 3 mais 3a ao quadrado sobre 3, mais a sobre 5 mais 5a sobre 5. Fazendo as devidas operações, chegamos então com 4a ao quadrado sobre 3, que é a soma desses dois primeiros termos aqui, né? O a ao quadrado sobre 3 mais 3a ao quadrado sobre 3. E 6a sobre 5 é o resultado da adição de a sobre 5 mais 5a sobre 5. Né? Lembrando que nós somamos os numeradores e mantemos os denominadores na adição e na subtração de frações. Ok? Um probleminha aqui dessa parte de adição e subtração de polinômios. Então, nós temos aqui a seguinte situação. As funcionárias de uma loja recebem de salário um valor fixo mais comissão, que varia de acordo com o valor X de venda mensal. Alice, uma das funcionárias, tem um salário que pode ser descrito de acordo com o polinômio A igual a 0,08x mais 1000. E Bruna tem um salário conforme o polinômio B igual a 0,03x mais 900. Podemos concluir que a diferença entre o salário de Alice e o de Bruna é de... Vamos montar então a situação aqui, onde ele está pedindo então a diferença entre o salário da funcionária Alice e de Bruna. Então fizemos então aqui a indicação, a diferença é o polinômio A menos o polinômio B. Substituindo na relação, vamos ficar então com 0,08x mais 1000 menos 0,03x mais 900. Detalhe aqui, tomar muita atenção aqui, muito cuidado aqui. O menos, ok? Deixar dessa forma, tá? Entre parênteses aqui, o segundo polinômio, porque o menos fora aqui do parênteses vai fazer com que todos os termos dentro do nosso parênteses vão inverter de sinal, né? Nós vamos fazer a regrinha de sinal com o menos que está fora do parênteses. Então, ficamos com o seguinte polinômio. 0,08x mais 1000 menos 0,03x menos 900. Notem que, fazendo a regra de sinal aqui, né? Menos com mais menos e menos com mais menos, para eliminar o parênteses. Ok? E agora, agrupando os termos semelhantes e fazendo as devidas reduções, ficamos com 0,05x, que é o resultado de 0,08x menos 0,03x, e 1000 menos 900, resultamos então em 100, que é então a definição aí do termo reduzido da nossa operação aí, desse probleminha, ok? Então, D igual a 0,05x mais 100, ok?
Mais um exemplo aqui. Vamos fazer vários exemplos aqui. Então, nós temos aí 3 polinômios. Então, o polinômio A, né, representado pelo A, é 3x ao quadrado menos 7x mais 10. O B vale x ao quadrado menos x menos 1. E o C é representado por menos 5x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, vamos fazer algumas operações. A letra A, vamos fazer o A menos B menos C. Então, substituindo cada letra pelo seu respectivo polinômio, temos a seguinte expressão. Notem que todas estão entre parênteses, para facilitar a visualização da regra de sinais, que é muito importante aqui. Não esquecer que o menos fora do parênteses vai fazer com que todos os termos dentro do parênteses mudem de sinal, ok? Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Observe bem. Vamos lá. 3x ao quadrado menos 7x mais 10, que é o primeiro aqui, é a representação do A. Reparem que o valor do B, que está dentro do parênteses aqui, ó, todos os sinais foram invertidos, né? Ó, menos x ao quadrado mais x mais 1, devido então à regrinha de sinal que foi aplicada aqui. Do mesmo modo, esse último parênteses, reparem que todos os sinais vão ser invertidos, né? Porque fazemos então a regrinha de sinal, menos, menos, mais, menos, mais, menos, 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 mais a regra de sinal da multiplicação, correto? Agora, após fazer as devidas operações com os termos semelhantes, agrupando os termos semelhantes, notem bem, 3x ao quadrado menos x ao quadrado mais 5x ao quadrado, né, da nossa expressão, menos 7x mais x menos 2x, e mais 10 mais 1 mais 3. Dessa forma, fica mais simples visualizar a redução aí dos termos semelhantes. Ficamos, então, com 7x ao quadrado menos 8x mais 14. Ok? É a forma reduzida dessa operação entre polinômios, de adição e subtração. Ok? Mais um exemplo aqui. Vamos fazer B menos C menos A. Muito parecido com o anterior, reforçando o que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos colocar entre parênteses todos os polinômios, né, para que a gente não perca aí a noção da regrinha de sinais, observar bem essa regra de sinais, e aí, fazendo então a regra de sinais com o menos que está fora do parênteses, né, esse primeiro aqui tudo bem, não vai acontecer nada, porque não temos menos fora do parênteses. Ficamos dessa forma aqui, ó, já eliminando o parênteses e aplicando a regra de sinais da multiplicação, nós vamos ter essa situação, agrupando os termos semelhantes, olha só como é que fica, e aí, juntando aí, né, o termo reduzido, a expressão reduzida dessas operações, vamos ficar com 3x ao quadrado mais 4x menos 8, ok? Então, pessoal, agora vamos com as multiplicações entre polinômios. A multiplicação entre polinômios deve respeitar a propriedade distributiva, ou seja, devemos efetuar a multiplicação termo a termo, o famoso e popular chuveirinho que a gente vai aplicar aqui, ok? Vamos então ver esse exemplo. Vamos multiplicar os polinômios x ao cubo mais 2x e x ao quadrado menos 7x mais 1. Vamos ver como é que fica? Então, pessoal, para efetuar então essa multiplicação entre esses dois polinômios, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar termo a termo, aplicando a propriedade distributiva, o famoso e popular chuveirinho. Então, vamos começar com x ao cubo vezes x ao quadrado. Aqui aplicamos a propriedade da potenciação, multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, x ao cubo vezes x ao quadrado, ficamos com x à quinta, ok? Depois, x ao cubo vezes menos 7x. Neste caso aqui, vamos ficar com menos 7x à quarta, né? Lembrando que x ao cubo vezes x é x à quarta. E então ficamos com menos 7x à quarta. E x ao cubo vezes
1, ficamos então com mais x ao cubo. Fizemos essa primeira multiplicação, fazemos a mesma coisa com o 2x. Então, o 2x vai multiplicar o x ao quadrado. Então, ficamos com mais 2x ao cubo. Mantemos a base x e somamos, né? O x aqui, o expoente dele é 1. 1 mais 2, 3. Ficamos, então, com 2x ao cubo. 2x vezes menos 7. Então, multiplicamos mais 2 vezes menos 7. Temos, então, menos 14. E x vezes x, x ao quadrado. E, por último, multiplicamos o 2x vezes 1. Ficamos, então, com mais 2x. Agora, vamos aplicar aqui, vamos somar ou subtrair, né, os termos semelhantes para reduzir essa expressão algébrica. Note que com o x à quinta, nós não temos nenhum outro termo com x à quinta, portanto, o x à quinta ele permanece aqui na nossa expressão. Mesma coisa aqui, o menos 7x à quarta, não temos nenhum termo com x à quarta, então menos 7x à quarta. E temos aqui a possibilidade de reduzir esses dois termos aqui, né? Mais x ao cubo mais 2x ao cubo, ficamos com mais 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 2x, porque então não temos mais nenhum termo semelhante a esses dois últimos termos. Ok? Então achamos então o termo, a expressão reduzida dessa multiplicação entre esses dois polinômios. Ok? Então, pessoal, agora vamos para mais um exemplo aqui da parte de multiplicações. Associe as colunas relacionando as multiplicações entre os polinômios com seus respectivos resultados. Então, vamos lá. Primeiro, x mais 5 vezes x menos 2. Observe bem, vamos multiplicar, então, termo a termo, como já vimos no exemplo anterior. Multiplicando, então, x vezes x, x vezes menos 2, 5 vezes x, 5 vezes menos 2. Observe bem a expressão que obtemos. X ao quadrado menos 2x mais 5x menos 10. Agora, agrupando os termos semelhantes, podemos simplificar essa expressão. Então, o que temos aqui é menos 2 mais 5x. Menos 2 mais 5x, ficamos então com a expressão x ao quadrado mais 3x menos 10. Ok? Já colocando aqui na coluna a letra A. Vamos ver a letra B. X menos 5 vezes x mais 2. Observe que aí só mudamos o sinal, né? Do valor aí, do menos 5 e do mais 2. Vamos ver como é que fica? Fazendo a mesma distribuição, lá, o chuveirinho. Ficamos com x ao quadrado mais 2x menos 5x menos 10. E aí, observem, juntando novamente os termos semelhantes, ficamos com x ao quadrado menos 3x menos 10, a letra B ali na coluna. Ok? Vamos para a letra C. X mais 5 vezes x mais 2. E aí, então, são todos os termos positivos. Vamos fazer a distributiva novamente. X vezes x, x vezes 2. 5 vezes x, 5 vezes 2. Observe o que obtemos. Somando agora, juntando aqui os termos semelhantes, 2x mais 5x, obtemos então 7x, e aí ficamos com a expressão x ao quadrado mais 7x mais 10. É a letra C. Por último, a letra D, x menos 5 vezes x menos 2. Fazemos novamente a distribuição dos termos, né? Multiplicando termo a termo. Chegamos em x ao quadrado menos 2x menos 5x mais 10. E aí, podemos juntar os termos semelhantes, ficando então com x ao quadrado menos 7x mais 10. Ok? Mais um exemplo agora. Temos aqui o polinômio A representado por y mais 5 e o B por y menos 7. Vamos fazer então, na letra A, o A elevado ao quadrado.
Sabemos que a elevado ao quadrado é a vezes a. Ou seja, vamos multiplicar y mais 5 vezes y mais 5, ok? E aí multiplicando y vezes y mais 5, 5 vezes y, 5 vezes y, 5 vezes 5, obtemos então a expressão y ao quadrado mais 5y mais 5y mais 25. Juntando os termos semelhantes, 5y mais 5y, ficamos então com y ao quadrado mais 10y mais 25. Mais um exemplo, vamos fazer vários aqui. B ao quadrado, a mesma coisa. Vamos pegar o termo y menos 7 e multiplicar por ele mesmo, né? Porque b ao quadrado é b vezes b. Então ficamos com y menos 7 vezes y menos 7. Aplicando o chuveirinho aqui, gente, y vezes y vezes menos 7 vezes y, menos 7 vezes menos 7. E aí ficamos com y ao quadrado menos 7y menos 7y mais 49, menos 7y menos 7y podemos juntar, são termos semelhantes. Ficamos então com y ao quadrado menos 14y mais 49. Mais um exemplo agora, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então já temos que o valor da expressão a ao quadrado é y ao quadrado mais 10y mais 25. Do mesmo modo, b ao quadrado é y ao quadrado menos 14y mais 49. Então, juntando essas duas expressões já obtidas nos itens anteriores, ficamos com essa expressão. Podemos eliminar o parênteses direto aqui, juntando os termos semelhantes, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado, 10y menos 14y menos 4y, e 25 mais 49, 74, fechando então a expressão reduzida dessa adição entre polinômios aqui. E a letra D, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos subtrair os termos a ao quadrado menos b ao quadrado. Dessa forma, devemos prestar atenção no seguinte, já falamos nisso anteriormente. O menos fora do parênteses vai fazer com que todos os termos dentro do parênteses, eles mudem de sinal, né? Nós fazemos a distributiva com o sinal de menos, seria a mesma coisa que multiplicar por menos 1, todos os termos dentro do parênteses. Com isso, vamos ficar com o seguinte, observe bem. Y ao quadrado menos 10y mais 25, essa primeira parte não mudou nada. Reparem que aqui estava positivo o y ao quadrado, ele ficou negativo. O menos 14y ficou mais 14y e o mais 49 ficou menos 49, ok? Então não esquecendo, sempre que for negativo, fazer essa distribuição aqui, essa regra de sinais aqui da multiplicação, né? Para mudar os sinais dos termos que estão dentro do parênteses aqui. E aí com isso observamos que y ao quadrado menos y ao quadrado podemos cancelar, né? São termos opostos aqui, na adição se cancelam. 10y mais 14y, 24y, e 25 menos 49, menos 24, então ficamos com 24y menos 24, a resposta final aqui desse item, ok? Então, pessoal, mais um exercício aqui, agora vamos considerar que m é representado pelo x menos 4 e n é representado por x mais 3. Vamos lá? Vamos calcular primeiro, então, o m ao cubo. Você sabe que m ao cubo é m vezes m vezes m. Ou seja, temos x menos 4 vezes x menos 4 vezes x menos 4. Aqui, podemos começar por qualquer par aí da multiplicação. Você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos começar aqui por x vezes x, x vezes menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4 vezes menos 4. Então, observe como é que ficou. X ao quadrado menos 4x mais 16, vezes x menos 4, o restante da expressão. Podemos aqui, então, simplificar essa expressão aqui, né? Juntando o menos 4 com o menos 4, ficamos, então, com x ao quadrado menos 8x mais 16. Aplicando novamente a propriedade distributiva,
vamos ficar com x ao quadrado menos 8x mais 16 vezes x menos 4. Vamos multiplicar, então, termo a termo novamente e ficamos com a seguinte expressão. Observe bem. X ao cubo menos 8x ao quadrado mais 16x menos 4x ao quadrado mais 32x menos 64. Dessa forma, ainda podemos fazer a seguinte simplificação. Menos 8x ao quadrado com menos 4x ao quadrado e mais 16x com mais 32x. Obtemos, então, a forma reduzida dessa expressão. X ao cubo menos 12x ao quadrado mais 48x menos 64. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer agora n elevado ao cubo. É o mesmo raciocínio do anterior, n ao cubo, n vezes n vezes n. Então ficamos com x menos x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3. Dessa forma, como fizemos anteriormente, podemos multiplicar. Então comecei por aqui, ó, por esses dois termos, por esses dois últimos parênteses. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 3, 9. E aí também podemos simplificar a expressão juntando o 3x com o 3x, né? Fica 6x. E vamos aplicar novamente nessa multiplicação o chuveirinho, fazendo todas as multiplicações termo a termo. Chegamos então com a expressão x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x mais 3x ao quadrado mais 18x mais 27. Juntando os termos semelhantes, ficamos então com x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27 mais 27, ok? A letra C agora, gente. M ao quadrado vezes n. Vamos pegar então o valor do m, x menos 4, e elevar ao quadrado, então vai ficar x menos 4 vezes x menos 4, e multiplicar pelo n, x mais 3. Observe como é que fica a expressão. Podemos fazer aqui, ó, x menos 4 vezes x mais 3. Observe como é que fica. Multiplicando termo a termo. Juntando os termos mais 3x menos 4x. Observe como é que fica. Menos x ali, né? A gente pode juntar os dois. E x menos 4 vezes x ao quadrado menos x menos 12. Multiplicando termo a termo também. Chegamos à seguinte expressão. X ao cubo menos x ao quadrado menos 12x menos 4x ao quadrado mais 4x mais 48. Observe que podemos ainda simplificar essa expressão, porque menos x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. E menos 12x mais 4x ficamos com menos 8x. E aí podemos colocar a forma simplificada aqui da expressão. Ok? Então, pessoal, agora vamos para a divisão entre dois polinômios. Sabemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Dessa forma, podemos pensar o seguinte. Observe a multiplicação colocada. X mais 5 vezes x menos 3 é igual a x ao quadrado mais 2x menos 15. É o polinômio reduzido já dessa multiplicação, como já fizemos anteriormente. Dessa forma, podemos pensar no seguinte, que x ao quadrado mais 2x menos 15 dividido por x mais 5 é igual a x menos 3. Ou que x ao quadrado mais 2x menos 15 dividido por x menos 3 é igual a x mais 5. Vamos ver como é que se faz essa conta? Então, pessoal, nós vamos fazer então a divisão entre dois polinômios. Vamos fazer a divisão de x ao quadrado mais 2x menos 15 dividido por x mais 5, como mostrado aqui para vocês. Vamos começar essa divisão, pessoal, fazendo a divisão do x ao quadrado pelo x. Então pegamos o primeiro termo do dividendo e dividimos pelo primeiro termo do divisor, para determinarmos o primeiro termo do quociente. Então vamos fazer esse processo durante todas as divisões. Vocês vão ver que é muito fácil. Então dividindo x ao quadrado por x, obtemos então x. Então note que o x vai ser então o primeiro termo do quociente. Feito isso, pegamos esse valor, né, dessa divisão do x ao quadrado por x, que deu x,
e multiplicamos por x mais 5. Observe todo o processo. Então fica x vezes x mais 5. Então obtemos então x ao quadrado mais 5x. Essa expressão x ao quadrado mais 5x vai lá para a divisão, nós vamos alinhar com o dividendo, né? Os termos do dividendo, e vamos fazer uma subtração. Note que ao alinharmos essa expressão x ao quadrado mais 5x embaixo dos termos do dividendo, eles vão inverter de sinal. Então observe na sequência aí demonstrada. Feito isso, nós podemos então cancelar o x ao quadrado menos x ao quadrado e ficamos então com mais 2x menos 5x. Mais 2x menos 5x, ficamos então com menos 3x. A sequência então, descemos o termo lá, o menos 15, e aí ficamos então com menos 3x menos 15. Observem aí. E vamos fazer a divisão agora do menos 3x menos 15 por x mais 5. De novo, pegamos o primeiro termo agora, desse termo já mais reduzido, menos 3x, e dividimos por x. E aí, menos 3x dividido por x, chegamos então ao resultado menos 3. E aí repetimos o processo. Esse menos 3 vai lá para o quociente. Então, no quociente já temos x menos 3. Pegamos o resultado menos 3 e vamos multiplicar pela expressão do divisor, do x mais 5. Então, menos 3 vezes x mais 5, obtemos então menos 3x menos 15. Essa expressão vamos alinhar lá no dividendo. Lembrando que nós vamos ter que inverter o sinal. Quando fazemos o alinhamento, invertemos o sinal, né? Porque a gente tem que fazer um menos, né? Vamos tirar uma expressão menos a outra. Então, ao substituirmos, então, ao alinharmos essa expressão menos 3x menos 15, nós então invertemos o sinal. E aí ficamos, então, observe bem, menos 3x mais 3x fazemos o cancelamento, do mesmo modo que menos 15 mais 15 também vai cancelar, então o resto dessa divisão é zero. Ok? Então, pessoal, observação importante. Vocês acabaram de ver que a divisão de um polinômio por outro deu o resto zero. Quando uma divisão entre um dado polinômio A e um polinômio B possui resto zero, como acabamos de ver, dizemos que A é divisível por B. Ok? Vamos a mais um exemplo. Vamos fazer agora 6x ao quadrado menos 7x menos 20 dividido por 3x mais 4. Então, observando os passos que já vimos no exercício anterior, vamos pegar primeiro 6x ao quadrado e dividir por 3x para obter o primeiro termo do quociente. Observe o seguinte. Então, 6x ao quadrado dividido por 3x é igual a 2x. Então, o 2x é o primeiro termo do quociente. Observe bem. Agora fazemos o 2x vezes a expressão que está no divisor. 2x vezes 3x mais 4. Então, fazendo a multiplicação termo a termo, como já vimos anteriormente na parte de multiplicação, obtemos a expressão 6x ao quadrado mais 8x. Essa expressão ela vai lá no dividendo, embaixo dos termos semelhantes, com o sinal invertido. Lembre-se que nós vamos inverter o sinal, pois vamos fazer uma subtração. Observe como fica. Neste caso, podemos cancelar o 6x ao quadrado com o menos 6x ao quadrado e ficamos, então, com menos 15x, porque é o resultado de menos 7x menos 8x. Somamos e conservamos o sinal e obtemos, então, menos 15x. Baixamos agora o próximo termo, que é o menos 20, e continuamos a divisão. Só que agora vamos fazer o menos 15x dividido por 3x. Obtemos, então, dessa divisão, o menos 5, que é o próximo termo do nosso quociente. Observe bem lá. Fazemos o mesmo processo. Menos 5 vezes a expressão que está no divisor. Menos 5 vezes 3x mais 4. Obtemos, então, observe bem, menos 15x menos 20.
E essa expressão vai lá no dividendo com o sinal invertido. E aí obtemos, então, dessa subtração, menos 15x mais 15x e menos 20 mais 20, obtemos resto zero. Ok? Então, pessoal, agora vamos fazer uma outra divisão entre polinômios. Agora vamos fazer, como está mostrado aqui, x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 10x menos 11, dividido por x mais 7, como mostrado aqui. Vamos proceder do mesmo modo que procedemos no exemplo anterior. Vamos começar o seguinte, vamos pegar o x ao cubo e dividir por x. Para determinar, então, o primeiro termo do dividendo dividido pelo primeiro termo do divisor para achar o primeiro termo do quociente, ok? Então, dividindo x ao cubo por x, chegamos então a x ao quadrado. O x ao quadrado, então, vai ser o primeiro termo lá do quociente, como mostrado aqui. Vamos pegar o x ao quadrado agora, vamos multiplicar pelo valor do divisor. Então, x ao quadrado vezes x mais 7. Observem aqui, como está mostrando. X ao quadrado vezes x mais 7 fica x ao cubo mais 7x ao quadrado. Observe bem. Então, essa expressão x ao cubo mais 7x ao quadrado, como mostrado aqui, nós vamos alinhar lá com o dividendo com os termos semelhantes, ok? Só que perceba bem, ao fazermos esse alinhamento, os sinais vão inverter, ok? Então nós temos lá x ao cubo mais 7x ao quadrado, quando alinhamos lá no dividendo, vai ficar menos x ao cubo menos 7x ao quadrado, né? Devemos fazer uma subtração, por isso que invertemos o sinal. E aí perceba o jeitão que vai ficar. X ao cubo menos x ao cubo, fazemos o cancelamento, dá zero. E 6x ao quadrado menos 7x ao quadrado, chegamos então a menos x ao quadrado. Primeira parte resolvida, vamos descer o termo, mais um termo para continuar a divisão. Então vamos descer o menos 10x. Ficamos então com menos 10x, né? Descendo o menos 10x. Ficamos então com menos x ao quadrado menos 10x, como mostrado aqui. Vamos dividir o menos x ao quadrado pelo x. Menos x ao quadrado dividido por x, temos então menos x. Observe a sequência. Chegamos ao segundo termo do nosso quociente. Vamos observar lá, vamos colocar o menos x, vamos pegar o menos x e multiplicar pela expressão do divisor. Então, menos x vezes x mais 7. Observe bem. Menos x vezes x mais 7, olha o jeitão que fica. Fica menos x ao quadrado menos 7x. Essa expressão nós vamos alinhar lá novamente no dividendo, né? E vamos inverter o sinal. Não esqueça sempre de inverter o sinal. Portanto, menos x ao quadrado menos 7x, ao fazermos o alinhamento, vai ficar x ao quadrado mais 7x, como mostrado aqui, ó. Observe bem. Então, vamos cancelar o x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Ficamos, então, com menos 10x mais 7x. Olha só. E ficamos, então, com menos 3x. Novamente, descemos o termo lá do dividendo. O último termo agora, o menos 11. Então, ficamos, então, com menos 3x menos 11. Mesmo procedimento. Menos 3x dividido pelo x, que dá menos 3. Observe aí na sequência. O menos 3 vai lá no quociente. Observe, vai aparecer lá no quociente. Esse valor, menos 3, nós vamos multiplicar pelo divisor, pela expressão que está no divisor. Então, menos 3 vezes x mais 7. Chegamos, então, a menos 3x menos 21. Pegamos essa expressão e alinhamos lá no dividendo com o sinal invertido. Observe bem isso, não esqueça. E aí ficamos, então, com menos 3x mais 3x, fazemos o cancelamento. Menos 11 mais 21 dá 10. Então, o resto dessa divisão é 10. Então, chegamos, então, que a divisão do x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 10x menos 11 dividido por x mais 7, chegamos, então, que o quociente é x ao quadrado
menos x menos 3 e o resto é igual a 10. Ok? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Alfares sempre tem uma novidade aqui para você não se queimar com a matemática. Tá preparado? Vem comigo!